Muito bem, chegamos à lição de número 8, com o título O Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, então, portanto, o Espírito Santo é Deus. Por que falamos terceira pessoa? Porque Jesus, quando ensinou que os discípulos deveriam pregar, levar a sua palavra e deveriam também batizar as pessoas, então Jesus disse: batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa nomenclatura, quando nós falamos primeiro Pai, segundo Filho e terceiro Espírito Santo, não é em hierarquia, é uma organização a qual o próprio Senhor Jesus Cristo nos determinou dessa forma. E o texto áureo está dizendo: e eu rogarei ao Pai, ele e ele vos dará outro consolador. Essa palavra outro é homo, igual a mim, para que fique convosco para sempre. Então, São João 14,16, Jesus Cristo falou que enviará o Espírito Santo, que é semelhante ou que é igual a ele. Verdade prática, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Leitura bíblica em classe se encontra em São João capítulo 14, do versículo 25 ao 31. E nós vamos para a nossa introdução desta lição de número 8. O Espírito Santo é uma pessoa divina, não é uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho. Isso é interessante, viu? Guarde bem isso. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, porque isso aqui é a doutrina fundamental para nós entendermos que o Espírito Santo é divino. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, quer dizer, o Pai enviará em meu nome, olha a atuação do Pai e do Filho, através do Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse. Agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Quer dizer, estava próximo dele morrer na cruz do Calvário. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Então, Jesus Cristo falando, né? Quando ele fala que o Pai é maior do que ele, é claro, porque ele está em forma humana, né? É dessa maneira que ele está dizendo. Parte primeira, a pessoa do Espírito Santo. No item 1, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal, não é uma força ativa, não é uma energia. Ele é uma pessoa, né? E não é uma influência, ele é uma pessoa. Mas o próprio Deus, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, ele tem uma mente, ele tem consciência, o que comprova sua racionalidade. Vamos dizer, vamos olhar aqui, ó. E aquele que examina os corações, quer dizer, ele examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede por nós. Então, ele examina, ele fala, ele entristece, ele intercede. Ele pode ser entristecido. Então, o Espírito Santo pode ser entristecido. Então, diz o apóstolo Paulo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, ele pode ser entristecido. É uma pessoa, né? Ele ensina e faz lembrar o que demonstra inteligência e comunicação. Ele ensina e faz lembrar. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ele distribui os dons espirituais para a igreja. O Espírito Santo distribui os dons, olha só. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito Santo reparte os dons espirituais a cada um como quer. Por quê? Porque ele tem comando, ele tem autoridade, ele pode todas as coisas, né? Então, negar sua pessoa é mutilar a Trindade. Então, tem que ter esse cuidado, viu? Para a gente possa estar de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos ensina. No item 2 aqui, ó, pessoa distinta na Trindade. A Trindade, a doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste eternamente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro escreve: eleito segundo a presciência de Deus Pai,
em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. A graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, Pedro coloca o Pai, o Filho e o Espírito Santo como autor da salvação. Então, é muito claro que esse versículo, né? Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Então, ele é uma pessoa distinta. O Pai é uma pessoa distinta, o Filho é uma pessoa distinta, o Espírito Santo é uma pessoa distinta. Mas não são três distintos, ou seja, é um distinto. Isso é o credo athanasiano, viu? Aí diz assim, ó, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. Mas não são três todo-poderosos, mas um todo-poderoso. É maravilhoso o credo athanasiano. Em Tito está escrito, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos renova, nos lava. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias, como o modalismo, que ensina que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos, ou seja, tem hora que Deus se apresenta como Pai, ou como Filho, como Espírito Santo. Então tomar muito cuidado, viu? E o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito Santo. Os pneumatômacos, que negavam a deidade do Espírito Santo. São heresias, são pensamentos errôneos que não têm base na palavra, viu? Nós temos que tomar este cuidado. Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito Santo é enviado pelo Pai em nome do Filho, evidenciando seu papel distinto e sua missão específica. Então, o Espírito Santo tem uma missão específica, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Nós já citamos esse versículo, né? Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. No item 3, o Consolador prometido. Jesus prometeu aos seus discípulos um divino companheiro. Diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Essa palavra outro é homo, ou seja, alguém igual a mim. Jesus, se pudesse, ele colocaria a igreja aos cuidados de alguém maior do que ele, mas não existe ninguém maior do que Jesus. Então Jesus enviou quem? Alguém da mesma estatura, ou seja, o Espírito Santo. Então a palavra Consolador é a tradução do grego parakletos, que significa aquele que encoraja e conforta, ou seja, ajudador, que auxilia na necessidade, ainda advogado, que intercede por nós. Jesus é advogado, o Espírito Santo também é advogado. Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Amém? Então, o vocábulo Paracletos aparece 5 vezes nas Sagradas Escrituras, nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo quanto a Cristo. Então você vê que o Espírito Santo é da mesma essência do Cristo. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador, isto é, alguém da mesma natureza, tá? Alguém semelhante da mesma natureza. Então, ele confiou a igreja a quem? Ao Espírito Santo, a alguém da mesma natureza, alguém do mesmo tamanho, porque senão a igreja não estaria de pé nesses 2000 anos de história. Parte 2, a divindade do Espírito Santo. O debate filioque, aqui interessante, ó. A expressão latina filioque significa e do filho. Então, foi entendido pela Escritura que o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo do Pai, mas ele também é o Espírito Santo do Filho. Então diz aqui, ó, foi inserido no credo sineno, constantino, politano, para reafirmar esse termo, para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, está lá em João 15. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é o Espírito de Cristo, então é o Espírito de Cristo também. Romanos 8. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, o Espírito de seu Filho, Gálatas. Esse debate ocorreu no século IV, em virtude das heresias do arianismo e do pneumatômacos, em 381 depois de Cristo, após confirmar que o Pai e o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a igreja aprovou o credo que retificava as Escrituras e professava a fé no Espírito Santo. Diz assim, ó, no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, o Espírito Santo é da mesma essência do Pai, o Espírito Santo é da mesma essência
do Filho. No item 2, os atributos divinos do Espírito Santo. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência, o Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Então o Espírito Santo é onipotente. Diz assim, ó, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre. O Espírito Santo tem todo o poder. Onisciência, não existe nada além do seu conhecimento. O Espírito Santo conhece todas as coisas. Lembra da passagem de Ananias e Safira? Aí é dita a eles assim, ó, não mentiste aos homens, mentiste ao Espírito Santo. Depois fala, não mentiste aos homens, mentiste a Deus. O Espírito Santo conhece todas as coisas. O Espírito Santo é Deus. Onisciência, ele também é onipresente. Onipresença, não há lugar algum que o Espírito Santo não esteja. Então, para onde irei do teu Espírito, o salmista falou, para onde fugirei da tua face? O Espírito Santo está em todos os lugares, ele é onipresente. Eternidade com letra maiúscula, ou seja, sempre existiu. Ele não passou a existir no Pentecoste, ele não passou a existir em algum momento, mas ele sempre existiu. Lembra lá em Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o que acontece? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, ele estava no princípio, na criação. Os símbolos do Espírito Santo, os principais símbolos representativo do Espírito Santo são fogo, utilizado para retratar o batismo no Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo. Então lembra essa passagem aqui, que é a simbolização do fogo, quando lá em Atos Apóstolos diz assim, né? Línguas repartidas como que de fogo. Também água, porque o Espírito flui da palavra como águas vivas que refrigeram o crente, revestem o crente de poder. Então a água também é um dos símbolos. Vento é um dos símbolos do Espírito Santo, e o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes onde vem nem para onde vais. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Você sente o vento bater no seu rosto, mas ele é invisível. Você sente o Espírito Santo, que é invisível. No Pentecostes é representado pelo som como de um vento veemente. Lembra dessa passagem? Óleo usado para a luz e a unção, né, simbolizada no Antigo Testamento para a consagração, é também um dos símbolos do Espírito Santo. Pomba, ele se em forma corpórea de uma pomba, lembrando que essa ave, né, não tem o fel simboliza muito o que? A amargura. Então o Espírito Santo é perfeito, simbolizando o amor do Pai essa pomba, é símbolo de paz, de mansidão. Então nós temos esses símbolos do Espírito Santo, e nós temos agora aqui na última passagem, na última etapa aqui, no tópico 3, as obras do Espírito Santo, e o Espírito Santo e a encarnação. Lembra bem, ó, a encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito como o agente divino na concepção de Jesus, porque diz assim, ó, olha o que o anjo falou para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o Espírito Santo, em união com o Pai, atua de modo sobrenatural no ventre da jovem Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade, ou seja, antes que o mundo existisse. O evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho assume a forma humana, e o Espírito Santo realiza o quê? O milagre dessa concepção. Então está vendo sempre em conjunto a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No item 2, o Espírito Santo e a ressurreição, a vida e o poder sobre a morte são atributos divinos, atribuições exclusivas de Deus, Então, nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra trinitária do Pai, olha só, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte. Então, Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. O Filho declarou possuir poder de dar a vida e tornar a tomá-la. Lembra disso? Ninguém me tira de mim, mas de mim mesmo a dou. Então, ele deu a sua vida por nós. E o Espírito Santo é o agente vivificador. E se o Espírito, o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo habita em vós, então o apóstolo Paulo está deixando claro: o Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo. Então, nós estamos vendo que a ação trinitária na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita em nós, crentes, garantindo-lhes a ressurreição final. Então, o Espírito Santo que habita em nós garante o quê? A ressurreição final, que está
estaremos para sempre com o Senhor. E no item 3, o Espírito Santo e a santificação. O Espírito Santo não apenas convence o homem do pecado, diz aqui, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não apenas, mas também promove o quê? A santificação, a transformação em nossa vida. Diz a Bíblia, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então o Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Ele vai nos aperfeiçoando. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. A santificação possui duas dimensões: uma posicional, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, ele te torna santo, e a outra progressiva, ou seja, você vai melhorando, você vai chegando mais perto de Deus a cada dia. Seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o Espírito Santo é que produz isso em nós, viu? É uma escadinha subindo e progredindo cada dia mais. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade, porém requer a cooperação do crente. Então Paulo exorta: andar em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Também fala: não entristeçais o Espírito Santo. Então, também há uma ação nossa nesse quesito, né? O Espírito Santo está fazendo a obra, e nós temos que também nos esforçar, né? E ler a palavra, fazer orações, buscar a Deus, nos arrepender, pedir perdão, ajudar um ao outro. Conclusão: compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Então a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, ele é imprescindível, ele é o selo que nos garante a salvação, que nos garante que estaremos na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pergunta número 1. O Espírito não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Existem três características apresentadas nessa lição. Então, ele tem mente, ele pensa, ele tem vontade própria, ele tem emoções, ele entristece, ele se alegra, ele guia, ele ensina e distribui dons. Amém? Pergunta 2. Cite 3 dos atributos divinos do Pai e do Filho que podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo. 3. Vamos lá: onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. Essa eternidade aqui é com letra maiúscula, ou seja, sempre existiu. Pergunta 3. Quais são os 5 principais símbolos representativos do Espírito Santo? Fogo, água, vento, óleo e pomba. Pergunta 4. Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta em que episódio? A ação direta no episódio da ressurreição de Cristo. O Espírito Santo ressuscita Jesus Cristo dos mortos. Tem a ação do Pai e do Filho ali também. Pergunta 5. Quais são as duas dimensões da santificação? Nós temos ela posicional na conversão e também progressiva, ou seja, um ato contínuo em transformação de dia em dia, nos aproximando mais de Cristo. Amém? Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima aula.